Bem-vindos ao Grupo Espírita Nosso Lar. Vamos para a nossa página, de ambientação. Alegria de Viver, de Divaldo Pereira Franco, pelo Espírito Joana de Luz. Leitura 12. Óvulo. Simbolicamente, o óvulo da viúva tem larga aplicação no constante labor de quem deseja ser útil. Não apenas a moeda representativa para a aquisição do pão ou do vestuário, do medicamento ou do teto, mas também o gesto sacrificial, sem preço, raramente oferecido, assim como a palavra oportuna quando a circunstância é difícil. Essas concessões, aparentemente insignificantes, são de grande valor e poucas vezes colocadas a serviço da edificação do bem. Da mesma forma, o perdão silencioso, a ofensa intempestiva ou a compreensão fraternal quando ocorra lamentável incidente. A paciência amiga diante da contingência alucinadora ou a perseverança quando tudo conspira em relação ao prosseguimento das atividades expressivas. O silêncio digno quando a ofensa provoque reações infelizes ou a confiança no êxito, mesmo que os fatores pessimistas pareçam predominar. Todos possuímos essas moedas, amor, de aparente pequena monta, todavia portadoras de altos conteúdos para a aquisição da paz. A viúva, referida por Jesus na parábola, ofertou a última e menor moeda que possuía, em cumprimento ao dever recomendado pela lei. Ninguém, da mesma forma que se possa eximir a ajuda fraternal ao seu próximo. Há doações valiosas e ricas que transitam pelas mãos do mundo, sem que solucionem os problemas daqueles a quem são dirigidas. Não obstante, a dádiva de amor logra abençoar as vidas, enriquecendo-as de esperança e de harmonia. Sempre serás convidado a repetir o gesto nobre e significativo da viúva pobre que motivou a bela parábola evangélica. A oração intercessora por alguém, a referência positiva a respeito do próximo, a ação desconhecida pelo beneficiário, a drágia que amortece a dor, o unguento que refresca a ulceração, o conselho feliz no momento adequado, são pequenas valiosas moedas colocadas no gasofiláceos das vidas, em cumprimento à lei de amor que vige em toda parte. Não te justifiques a inércia ou a negação para o serviço da caridade. Sempre podeis auxiliar, dando e enriquecendo-te, porquanto mais feliz é sempre aquele que doa, pois que, mesmo na posição de carência em que a pessoa e que possa encontrar, desejando, sempre pode ajudar. Com o óvulo que notabilizou a feliz viúva do Evangelho. Sempre podemos ajudar. Fora da caridade não há salvação. Que bela passagem para a gente, né? E assim, estamos aqui, nosso Pai, mais uma vez, para que possamos estudar um pouco mais dos teus ensinamentos, das
nossa casa estejam presentes neste momento, nos envolvendo, e principalmente ao nosso amigo palestrante. Que esteja sempre conosco, Senhor, graças a Deus. Obrigada, Mauri, seja bem-vindo, fique à vontade. Uma boa noite a todos, que o amor único de Deus inspire todas as almas para o bem. Que as rosas do perdão e do amor se desfolhem chuva sobre os vossos corações. Essa passagem do Rômulo é muito importante, né? Porque todos nós podemos ajudar a Rádio Rio de Janeiro, né? Que passa por um problema de dificuldade. Então, vocês podem ser, como é que chama? O que eles falam? Colaborador da casa. O telefone, eu não me lembro. Me lembro 2333 14 00. Basta ligar para lá. Se não puder doar nada, também faz uma prece, você ajuda. Pela internet também. Se você pode doar R$1, doa R$1. Não precisa, eu tenho que dar R$50. Não. Eu faço a minha doação pelo Bradesco. Entendeu? Você gostaria da cadeira para sentar? Não. Eu tenho que sofrer um pouco também. Para não sofrer depois. Bom, um tema que eu vou falar é: Jesus não veio destruir a lei. Porque naquela época, a sinagoga, os judeus tinham regras, né? E regras puxadas. Nós podemos transformar essas regras na atualidade e falar dessas regras na atualidade e também comparar com o que ele falou amplamente no passado, há 2023 anos. Quando ele veio, ele foi a segunda revelação. A primeira revelação foi Moisés. O povo era rebelde, então ele fez leis duras para Israel. Então quem roubasse com a mão direita, decapitava a mão. Quem roubasse com a mão esquerda, decapitava a mão e fracotou. Bom, eles eram assim, e assim a coisa andou, a coisa serenou. Mas a imagem de Deus para eles era uma imagem diferente. Era um Deus que tinha orgulho, tinha vaidade e era vingativo. Ok? Moisés. Aí veio a segunda revelação, que foi Jesus. Jesus trouxe uma amplitude do que era o amor de Deus. Então Jesus traz o amor de Deus e fala desse amor. Ele quebra o paradigma de que Deus era vingativo, tinha os sintomas de raiva do homem. No capítulo 1, não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Não os vim destruir, mas cumpri-los. Porquanto, em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão, sem que tudo o que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido. Enquanto reste uma única iota, uma vírgula, e um único ponto. Isso nos traz a pensar que nós podemos ficar frágil e sermos cobrados por termos
falado alguma coisa e ofendido alguém. Então, tudo que tiver, que for uma vírgula, uma iota, não vai passar. Tudo vibra, tudo é vibração. Então, se eu ofendo alguém, falo de uma característica dele, e ele se sente ofendido, eu afetei a vibração dele. Então, eu afetei a mim. Então, eu serei cobrado por isso. Então, nós temos que ter cuidado ao falarmos, para não nos fragilizar, não nos acorrentarmos ao outro. Para isso, nós viemos em família. E a família é uma junção de pessoas, de espíritos, que uns vieram porque quiseram e outros vêm porque são impostos conosco, porque tem vínculos conosco, porque nós ficamos e devemos a esses. Uns são nossos algozes e outros nós somos os algozes. Todo mundo tem alguém na família que gosta menos, que tolera, né? Que, meu Deus, vai almoçar aqui em casa, fulano vai vir, né? Então, uma sogra, um sogro, um tio, uma tia, um primo, uma prima. Então, isso tudo que vem com a família, porque ninguém está na família errada. Nós temos que vir com esses elementos para nos mulherar, e nós somos como diamantes, precisamos ser lapidados. Essa letra é pequena, isso é óbvio. A lei de Deus está formulada nos 10 mandamentos seguintes. Eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tirei do Egito, na casa da servidão. Não tereis diante de mim outros deuses estrangeiros. O Senhor ordenou. Não fareis imagem esculpida, nem figura alguma que está acima do céu, nem embaixo da terra. A Igreja Católica, então, está perdida, porque mais ela faz é santo. Não pronunciareis em vão o nome do Senhor. Lembrai-vos de santificar o dia do sábado. Honrai o vosso pai e vossa mãe. Isso não está acontecendo. Século XXI. Honrar pai e mãe está difícil. Os filhos são espíritos que nos foi dado para que nós burilássemos ele e para que ele crescesse com moral. Mas nós cometemos muitos erros, porque nós também temos uma moral frágil. Vocês não são culpados, mas temos que ter cuidado com o que falamos. Porque a minha avó dizia, meu filho, você sabe quem são os nossos piores juízes? Eu era jovem, né? Adolescente. Não sei não. Quem é? São nossos filhos, os nossos piores juízes. Porque eles nos julgam com severidade. E é verdade. Se você pega ele fumando ou bebendo, você vai brigar com ele. E ele diz assim, mas o senhor fuma desde os 10 anos que eu conheço você. E aí, bate de frente. E o que você vai falar? Nada. Porque é verdade. Os nossos filhos são os piores juízes. Nos magoam. Mas esses espíritos estão chegando na Terra, assim como Capela, que gente mandou para cá, há muitos anos, para desenvolver. Esses espíritos que estão chegando agora, eles vêm para um planeta de regeneração.
eles já trazem dentro de si, como eu vi meu filho agora, deixei na evangelização e aí fui apoiá-lo. Aí a evangelizadora disse assim: esse aí não precisa nem evangelizar, já sabe tudo. Tudo que eu falo, ele já fala na frente. Porque é um espírito que já vem com as coisas que é lógicas, né? As coisas de Kardec. E ele vem da França, porque ele me falou isso. Ele é a prova viva da reencarnação. Se vocês quiserem ver alguma coisa disso, entre no YouTube e coloque assim: Rádio Rio de Janeiro. Uma evangélica que vê espírito. É a minha mulher, que é evangélica e que aflorou a mediunidade visual dela quando ela estava grávida do Vitor Hugo. Então, no momento que ela teve o Vitor Hugo, ela começou a ver pessoas assim, como a senhora, como o senhor, mas também dava rata, né? Ela cometia rata, porque como ela via tão perfeito, e ela fala: aquele senhor está com você. Não, não está não. Onde está esse senhor? Aí ela percebia que ele não estava vendo. Ela via, mas principalmente em cemitério, principalmente em hospital, né? Então tem casos muito engraçados, né, que ela estava vendo e não podia falar nada. Que eu ensinei: olha, mediunidade é uma coisa séria. Então você não fala que você está vendo para a pessoa, que se assusta a pessoa. Você guarda para você. E esses espíritos falam com ela quando vem, né? Porque falam pelo pensamento. Certa vez, a minha vizinha veio se apresentar, porque nós morávamos há muito tempo lá, e aí disse assim para ela: você sabe que eu abortei? Eu tive um aborto espontâneo. Nessa hora que ela falou isso, ela viu saindo uma criança de dentro da casa, que era um menino. E aí era um bonitinho, branco, com um cabelinho príncipe, eu não sei como é que chama aquele cabelinho, todo lisinho, caindo. E aí ele ficou do lado da mãe dela, e a minha mulher vendo. E ela foi falando: eu tenho um sentimento de culpa muito grande, porque eu acho que devia ter cuidado e tal. Aí ele falou com ela, em pensamento: diz a ela que ela não tem culpa. E ela não disse. Diz a ela que eu amo e que eu vou voltar. Voltou com uma menina, talvez, né? A menina, que ela teve uma filha linda. A Tsunami, chama ela de Tsunami, que ela é tapa virada. Então, o que acontece? Eu falei para ela que você fez bem de não falar. Vamos esperar uma oportunidade e aí você fala. Aí nós saímos para jantar, foi a oportunidade. Aí eu falei, ela chorou, se emocionou, mas ela tirou de dentro dela o sentimento de culpa. Entendeu? Então a mediunidade pode ser boa, mas também pode não ser boa, né? O Cristo é a segunda revelação. Jesus não veio destruir a lei, isto é, a lei de Deus. Veio cumpri-la, isto é, devolvê-la, dar-lhe o verdadeiro sentido e adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens. Por isso é que se nos depara nessa lei o princípio dos deveres para com Deus. Observe, sentido e adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens. Porque nós éramos crianças. Quando Jesus foi preso na cruz, ele olhou para baixo: crianças estão matando inocentes, foi julgado e condenado. Então ele se volta para o céu e diz: Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Eles são ingênuos, eles já vão aprender muito com a encarnação. E nós provavelmente vivemos naquela época. Deus me livre de ter jogado uma pedrinha nele, né?
vai pagando. Vamos lá. Quanto à lei de Moisés, propriamente ditas, ele, ao contrário, as modificou profundamente, quer na substância, quer na forma, porque ele veio falar de amor. Pedro virou para ele e disse assim: mestre, a lei de Moisés diz que nós devemos perdoar 7 vezes. A lei está certa, ele não veio destruir a lei. Mas eu, porém, vos digo que é 7 vezes 70 vezes. Então vocês veem que ele modificou, ampliou. E aí já estava a reencarnação. Porque 7 vezes 70 vezes, como é que você vai perdoar a pessoa 70 vezes? Multiplica, vê quanto dá, tem que perdoar todo dia. Então a reencarnação propiciou aos homens e às mulheres resolver os problemas para nós progredirmos. Porque nós não vamos progredir enquanto nós tivermos ódio, raiva, inveja, intolerância para com o próximo. Combatendo constantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações, por mais radical reforma, não podia fazê-las passar, do que as reduzindo a esta única prescrição: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E acrescentando: aí estão a lei toda e todos os profetas. Essa é a lei principal, é amar. Como é que você vai amar o seu inimigo que matou um parente, que atirou contra um parente? Com esquecimento. E aí ele adentra o seu lar com um pequenino filho, neto, que você acha lindo, né? Aquele pequenino. Não é lindo nada, essa criança parece um joelho, né? Então, mas aí você acha que ele é lindo, não é só Maurício. Eu acho ele lindo. Eu achei lindo também. Mas é isso. Vem daquele corpinho frágil, vai crescendo. Eu quero, e aí vira para você: eu quero brincar. Eu quero. Não, você não quer nada. Você está sendo treinado. Eu quero computador, quero celular. Vai querendo. A gente tem que aprender a dizer não. Os psicólogos dizem isso. Que a gente tem que aprender a dizer não. Eu sou pai avô. Meu filho tem 12 anos, eu tenho 69, então sou pai avô. Mas eu sempre procurei ensinar ele as perspectivas de uma visão diferente. Agora lá na escola dele, lá na Taquara, é tudo fake, né? Parece que é fake. Aí um cidadão botou na escola que se a escola abrisse na segunda-feira, ele ia passar fogo na escola, atirar. Aí pais não levaram os filhos, e outros levaram, não ligaram. E nós não estamos sabendo de nada. Aí o diretor ligou da escola para minha casa: seu Maurício, o senhor dá uma olhadinha na mochila do Vitor Hugo, porque ele trouxe um spray de pimenta. Tá bom, muito obrigado, tal. Alguém falou para ele falou para mim. Aí passou o dia e tal. Na hora que ele chegou: oi, tudo bem, filho? Aí tá. Escuta, você levou um spray de pimenta para a escola? Isso é sério, Vitor Hugo? Não, pai, eu fiz um spray. Ah, você fez? Como é que você fez? Está aqui, ó, o spray. Ele botou água no desvio de chá, botou água, botou uma pimenta. Isso era spray de pimenta.
Mas eu falei para ele, meu filho, nessa hora, se entrar um bandido, você tem que correr, porque se você joga esse spray de pimenta, você vai ter que correr muito para se salvar, para não desencarnar. Porque não é spray de pimenta, né? Então vocês veem a que ponto estão apavorando as crianças. Os jovens estão ficando insensíveis. O coronavírus trouxe muita a individualidade, a gente se voltando dentro de nós, o outro que se dane. Então a gente vê hoje os crimes que acontecem com banalidade. Banalidade, porque esse aparelhinho aí é quem é um Deus, esse aparelhinho. E nós estamos voltados para o exterior e não para o interior. Então, quando cai em si e tem uma doença, o indivíduo vai se matar, porque ele não vê perspectiva em nada. As crianças têm que lutar para a evangelização, para acreditar em Deus, no amor de Jesus. O Espiritismo é a ciência nova que vem revelar aos homens, por meio de provas irrefutáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo. Ele nos mostra não mais como coisa sobrenatural. A gente acabou desmistificando a morte, porque antes aconteceu alguma coisa, é milagre. O que é um milagre? Milagre é uma coisa que diferente, que nós não sabemos por que se deu, mas se a gente pesquisar, a gente descobre. E então, o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, obrigado. Isso eu descobri o pensamento. De Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, desmistifica os fenômenos, que não é milagre. Por exemplo, as primas de Jesus procuraram ele vindo de uma região e disse para eles que Lázaro havia morrido e que já estava enterrado. E elas iam falando, e Jesus, incomodado pelo falatório das mulheres, né, que até Jesus se incomoda, né? Quando resolve falar, você sabe, né? E aí ele virou para elas, e as pessoas não leem a Bíblia. Calma, ele está dormindo. E eles acham que nós calculamos. Bom, chegou lá, mandou tirar a pedra, e como ele tem um campo vibratório forte, ele falou: Lázaro, saia e ande. E Lázaro fez esse milagre. Porque ele também, Jesus, precisava fazer esse milagre, porque era incompreensível, né? Ele estava morto, então ele fez o milagre. E eu aí falei com o meu sogro, e ele falou desse milagre, ele é evangélico. Aí eu falei o fenômeno. Eu disse para ele assim: olha só, aonde estava Lázaro? Estava enterrado. Então, obviamente, estava enterrado aonde? No cemitério, né? Se ele veio mudar a lei e Lázaro estava enterrado no cemitério, por que ele só levantou Lázaro? Não levantou os outros defuntos que estavam lá? Eu não vim destruir a lei, porque todo mundo sabe que quando o indivíduo morre ou está morrendo, o oxigênio circula na cabeça por 4 minutos. Passou desses 4 minutos, o indivíduo perde a consciência e morre. E Jesus só fez o fenômeno com Lázaro. Calma,
eles estão mudando. Então ele não modificou a lei, mas os evangélicos acham que ele modificou. E estão esperando a vinda dele de volta para realizar o fenômeno de tirar de fogo. Imagina se eu quero a minha sogra de novo aqui, viva. Meu Deus do céu. E meu sogro falou isso. Eu fui no enterro dela, ele falou, vamos orar? Claro, vamos orar. Porque se Lázaro levantou do túmulo, por que ela não pode levantar? Eu fiquei preocupado, confesso. E aí eu fechei o olho, comecei a rezar, abri o olho, via se ela se levantou, porque é difícil, né? Falar para um homem que é evangélico, dizer isso aí. Mas vocês veem que a crença é mística. Eles não oram. O evangélico não ora para os que morreram. Vocês não oram? Eu oro por elas todo dia. E oro mesmo. Porque Chico falou, eles sentem saudade da onde estão. Nós não sentimos saudade? Eles também sentem. Então orem para eles, para serem lembrados. Então, eu não vim destruir a lei. É claro isso. A ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra as do mundo moral. Tendo, no entanto, essas leis o mesmo princípio, que é Deus, não podem contradizer. Então, a ciência anda ao lado da religião. Quer ver uma situação? Jesus disse assim para os apóstolos: vós sois deuses, vós podeis fazer tudo que eu faço melhor. Quando a gente usa isso para o bem, a gente faz o melhor. Quando é que eu, com 69 anos, nasci em 1954, ia ver Paralimpíadas de Aleijados? Paralimpíada de um indivíduo correndo sem as duas pernas. E na minha época ele era aleijado. Ele ia para o NPS. Entendeu? Então, a evolução da Terra, do mundo, quanta coisa já está acontecendo. Braços que se mexem com o pensamento. Foguetes que estão indo levar pessoas a Marte. Quem assistiu Guerra nas Estrelas? Jornal nas Estrelas? Todo mundo assistiu. O comandante Kirk tinha o hábito de mandar o auxiliar dele, o Spock, vamos botar na dobra assim. Hoje já estamos falando em dobra. Acreditem se quiser. Eu vejo programas científicos e aí eles falam assim, dobra 1, dobra 2 de velocidade, até atingir a velocidade da luz. Ainda não atingimos, mas já estou falando em dobra. Quem iria dizer que eu queria falar com a China agora? Com qualquer lugar do mundo? Que ia ter um aparelhinho preso, bater assim, olha só, eu estou aqui assim. O Capitão Kirk fazia, né? Então tudo isso são invenções do homem, para o homem. Mas ainda a Terra é de prova e expiação. Então nós estamos passando por uma verdadeira revolução. Aqueles que persistirem no bem herdarão a terra. Bem-aventurados, pacíficos e mansos do coração, porque eles herdarão a terra. Por quê? Porque essa turma é pacífica.
são os bem-aventurados. E nós estamos aprendendo a ser pacíficos para termos oportunidade com o Espiritismo de reencarnar aqui, porque vai virar um planeta de regeneração, onde o bem vai prevalecer com o mal. Aqueles que não estão adaptados, que ainda são intolerantes, esses, quando desencarnam, serão atraídos automaticamente para um planeta igual ou semelhante à vibração deles. Como foi Capela, que mandou aqueles que estavam rebeldes para cá. Simples assim. Capela tem 40.000 anos-luz da Terra. No sistema solar nosso, adivinha qual é o planeta que é de prova e expiação? Vênus, Marte, Terra, é o terceiro. É o único planeta do sistema solar que é o terceiro planeta que é de prova e expiação. Primitivo. Então, nós temos oportunidade agora de mudarmos a nossa história, porque agora, vou deixar para a próxima. Não é para deixar para a próxima, é para fazer o bem agora. Você está vivo, está são, faça o bem, exemplifique. Nós temos parentes ainda que estão intolerantes. Seja você tolerante. Ele não ama, mas eu não amo ela. O problema é seu, que eu te amo. E a aplicação disso é muito bom. Você fala, você diz para a pessoa que ama, diz para um amigo que ama, não só para a sua família, porque eu já vejo a minha família universal. Eu, quando olho para você, eu vejo você meu irmão. Então, quando você vem me abraçar, eu abraço e beijo. Certa vez, Mahatma Gandhi, que não era espírita, vinha andando numa rua, numa calçada, quando ele foi surpreendido por um soldado que lhe deu uma bofetada e ele caiu no chão. Ele levantou, se limpou e voltou a andar na calçada. Porque a calçada só andavam os ingleses. Era como os negros dos Estados Unidos. No ônibus eles tinham que ir em pé. Os lugares eram para os brancos. Então ele voltou a andar na calçada e o soldado veio e deu-lhe outra bofetada e jogou no chão. E disse para ele assim: quem é que te ensinou a ser covarde, hein? Gandhi se levantou, se limpou e observou que no peito dele tinha um cordão e tinha o Cristo crucificado. Foi esse aí que está no teu peito. E a vibração do ambiente foi tão intensa que o soldado chorou. Então, Gandhi não sabia o Evangelho, mas praticava o Evangelho. Ele transformou a Índia sem violência numa nação. Então, isso é muito bonito. O neto de Gandhi complementou uma palestra contando uma história dele com o avô. Ele disse assim: eu fiz uma traquinagem, eu estava na casa do meu avô e da minha avó, fiz uma traquinagem e me levaram de castigo para ele, para Gandhi, e falaram o que eu tinha feito. Ele virou para mim e disse assim: filho, aonde é que eu errei? Aonde é que eu errei? Que não lhe dei educação, que não percebi que você poderia vir a fazer isso.
você é onde errei. Então, ele disse, vô, você vai me punir? Não, eu vou punir a mim, que errei com você. Vou fazer jejum durante 15 dias. E aí ele falou assim, eu olhava para o meu avô e ia almoçar, meu avô olhava a comida, não comia, e eu comia. Eu comecei a ficar com um sentimento de culpa. Um sentimento de culpa. Falei, vô, pelo amor de Deus, come! Porque eu não faço mais, o papai. Então parece uma bobagem, mas olha o gesto que ele fez. Ele se puniu, mas para a consciência do neto, ele foi educador. Era um homem admirável. Né? São chegados os tempos em que se hão de desenvolver as ideias para que se realizem os progressos que estão nos desígnios de Deus. Tem elas de seguir a mesma rua que percorre as ideias da liberdade, suas precursores. Não se acredite, porém, que esse desenvolvimento se efetue sem lutas. São aquelas ideias que precisam para atingirem a maturidade dos avalos e discussões. Nós não teremos uma terceira guerra mundial, apesar de nós vermos tudo isso, porque temos um governador que está olhando por nós e não vai deixar que isso aconteça. Na hora H que ele tiver que decidir um lar para morar, uma família para amar, amigos para abraçar, ou um trabalho para realizar, mesmo assim, Senhor, eu não blasfemaria, porque eu tenho a Ti. Que Jesus, na sua infinita e paciente misericórdia, nos ampare, que vocês possam voltar para casa, irradiando essa vibração silenciosa que é o amor, dizendo para aqueles que você ama, que você ama. Então, é o que eu tenho a dizer. Muita paz. Depois vamos falar da prece. Já foi a prece, né, gente? Foi a prece. Então vamos aqui só dar uns recadinhos, mas ficar à vontade. E só lembrar a todos dos a nossa programação, toda terça-feira, 2h30 da tarde, nós temos palestra, 7h30 da noite. Na quinta-feira temos o estudo do Evangelho e no sábado nós temos a evangelização infantil. Olha que o Amauri até comentou, né? Que possamos trazer nossas crianças para participar da evangelização. De 9 às 11 horas. 11h30 nós temos o estudo do Livro dos Espíritos, ainda está no início, ainda estamos na introdução, quem quiser participar, é de 11h30 ao meio-dia, e meio-dia começa a nossa mocidade espírita, muito alegre, muito jovial, tem que botar essa mocidade para frente. Para frente. Porque nós estamos envelhecendo. Isso. E os jovens fugiram da doutrina, fugiram porque estávamos com Covid. Mas agora passou. Agora nós temos que atraí-los, fazê-los participar. Eu fui numa casa espírita para dar uma palestra domingo agora, e quem organizou a palestra era os jovens espíritas. A casa fez 31 anos. Olha, que bacana! E eles que organizaram. Eles organizaram, me chamaram. Eu não conhecia a casa, era em Duque de Caxias.
E foi às 16 horas, foi uma festa linda, porque os jovens é que fizeram, o coral cantou, então dê atividades a eles. Verdade. E falando em aniversário, você falou aí, lembrando, dia 26 de abril, nossa casa estará fazendo aniversário, 38 anos, jovem ainda, né? Jovem, né? 38 anos, né? Nem quarentou ainda, gente, nem quarentou. A minha mulher com 40. E esperamos vocês, é numa quarta-feira, é um dia um pouco diferente do que a gente tem na nossa programação, mas queremos fazer realmente no dia do aniversário. Quarta-feira terá uma palestra comemorativa, que começa às 7h30. E depois nós temos o bolinho para cantar parabéns, é claro, sem né? Bolo não dá. Sem bolo não tem parabéns, tá bom? Bolo fluidificado. Essa é ótima, adorei. Então vamos agradecer por essa noite maravilhosa. Após o nosso encerramento aqui, nós temos o passe. Quem não quiser receber o passe, fique à vontade, é só chegar para o trabalhador, falar que não quer, e após o passe, a nossa recepção tem a água magnetizada também, para que todos possam tomar, tá bom? Então, só temos a agradecer, fazendo minhas palavras, as palavras do Amauri, que fez uma prece linda, que possamos realmente sairmos daqui com essa energia que se fez e levarmos para as nossas casas, para nossos familiares, para o nosso trabalho, para a nossa vizinhança e para todos aqueles que chegarem até nós pedindo um auxílio, uma palavra. Obrigada, Pai. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. E hoje é o dia do Espiritismo. É o dia do Espiritismo. O dia da A senhora vai querer passar aula? Vai querer passar aula para vocês? Para vocês?
a última terça-feira, não é? E aí nós vamos ter uma palestra livre, o tema livre, né? O tema livre. E o tema será o mito da caverna e as leis morais. Então, se vocês estiverem interessados em participar, virá um rapaz do Maria de Nazaré, o nome dele é Samuel. Como é que é esse tema? Como? Como é que é esse tema? Surprise! O mito é muito legal. O mito da caverna é muito legal. A gente, eu e Tadeu assistimos lá no Maria de Nazaré. Nós convidamos ele para vir na caverna da Maria. Muito legal. Aí no Maria de Nazaré é aqui. Maria de Nazaré no corredor esportivo. Já ouvi falar. E aí o que acontece? A gente isso